então, que nós teremos uma palestra IFRS, Inovação ao Modismo. Eu convido, então, Roberto Martins Alves, que é contador, auditor, independente e é MBA em Gestão Empresarial, em Controladoria e Finanças e pós-graduado em Auditoria Contábil. Roberto também tem mais de 25 anos de experiência com grandes empresas em nível nacional. É especialista em legislação tributária, planejamento e controle de custos, contabilidade gerencial e controle financeiro. Consultor tributário e corporativo, palestrante, articulista, professor em cursos de graduação e pós-graduação em várias instituições de ensino e também sócio-diretor da Moura Martins Auditores Independentes. É membro do Conselho Fiscal do Instituto Alex Star e membro do Conselho Fiscal do Grupo SGO, com sede em Luanda, em Angola. Antes de passar a palavra a Roberto, e mais uma vez agradecer pela sua reiterada parceria, eu gostaria de pedir aos senhores e senhoras do auditório que coloquem os seus celulares no modo silencioso, para que nós tenhamos um bom aproveitamento da palestra. Em caso de necessidade de atendê-los, por favor, podem fazê-lo lá fora, para que nós tenhamos um momento bem produtivo aqui nesse instante. IFRS, isso é inovação ou modismo? Com vocês, Roberto Martins. Bom dia. Bom, como agora estamos oficialmente lançado o ano do 2013 como o ano da contabilidade no Brasil, eu acho que a gente podia pelo menos fazer um pouco de barulho, né? Porque no lançamento nós fizemos pouco barulho. Vamos bater palma, vamos dar umas assoviadas aí. Esse é o nosso ano, que seja o começo de um século e que seja para nós um momento de valorização, que nós estejamos vivendo neste momento um momento histórico para todos nós, que a gente possa chegar para a posteridade e dizer que nós participamos deste ano de 2013 como o ano do nosso início de maior valorização profissional para todos nós. Tenhamos orgulho disso. Tenha orgulho você de estar participando de um momento histórico, desse momento ímpar para você, para essa pessoa que está do seu lado, que talvez você acabou de conhecer ou você nem conhece ainda. Mas esse é o momento que ninguém pode tirar de você. E ninguém que está aqui pode viver essa emoção que você está vivendo agora. Isso é seu, este é o seu valor. E qual é o valor que você vai dar para isso que você está ganhando agora? Vai depender somente de você. Dê valor a isso. Qual é o seu valor para este momento? Convido também se você ainda, como eu falei, se você não teve a oportunidade de conhecer quem está do seu lado aí, eu chamo para você pegar, não encontrei uma palavra melhor, chamo você para poder conhecer esse que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito aí, mas não deixa de pelo menos perguntar o nome não, dá um abraço, dá um sorriso, a gente tem que ter alegria, tem que ter felicidade nas coisas. E pode falar alto também. Agora já chega, senão vira namoro. Bom, pessoal, primeiramente, parabéns para nós, né, por este 25 de abril. São poucas datas para a gente comemorar na vida, datas de felicidade. E é interessante como os momentos felizes da vida, a gente lembra muito menos do que os momentos tristes, os momentos de dificuldade. E deveria ser o contrário. Porque a felicidade, talvez, pode ser
aquele óleo que falta para poder lubrificar as suas dificuldades do dia a dia, né? E aí a gente perde esses momentos felizes, a gente esquece esses momentos felizes para que as dificuldades possam ser melhor superadas, possam ser lubrificadas por esses momentos de entusiasmo. Ter felicidade, ter entusiasmo na vida não significa ser irresponsável com as coisas, muito ao contrário. Não se pode, não sei quando que começou isso, mas muitas pessoas têm uma cultura de que quem sorri muito ou quem é muito feliz, quem demonstra ser muito feliz, é uma pessoa, muitas das vezes, tendente a ser irresponsável. Isso não é uma verdade. A felicidade é o maior valor que você pode ter, porque é da felicidade que nasce tudo aquilo que tem de melhor na gente, a começar pelo entusiasmo. E se entusiasmar é sentir Deus dentro de você. E ter entusiasmo é você poder olhar para aquelas coisas que são difíceis e você não ver aquilo como uma dificuldade, apenas como mais um momento para que você possa se superar. Isso é ser feliz. Isso é viver a felicidade que o mundo pode nos oferecer, que a nossa vida nos oferece. E às vezes a felicidade está nas pequenas coisas ou até mesmo nas menores coisas. E a gente sempre a procura naquilo que é grande, naquilo que é volumoso, naquilo que a gente pode comprar com o dinheiro. E aí, muitas vezes, ser feliz é a gente estar aqui, nesse momento agora. Muitas vezes é você pegar e ser você mesmo, você poder levantar da sua cadeira, você bater palma, você poder assoviar, você olhar para outra pessoa e rir, ou você pegar e cometer uma gafe, e os outros rirem de você e você poder rir de você mesmo sem você se sentir envergonhado. Isto é ser feliz. E a felicidade é a semente que pode germinar em você e te dar entusiasmo. E a consequência do entusiasmo é você ter uma vida bem-sucedida, seja na sua vida particular, no seu casamento, no seu namoro, na sua convivência familiar e também na sua vida profissional. Na vida profissional que você escolheu, para você poder mostrar para você mesmo que você pode construir muita coisa. Então não perca nunca, jamais, o entusiasmo das pequenas coisas que essas pequenas coisas podem oferecer para você. Nós estamos aqui hoje para poder falar sobre IFRS. Me pediram para poder fazer uma palestra um pouco mais assim, como se chama, motivacional. É mesmo, porque de sacanagem a gente está cheio da vida, né? Então eu vou procurar ser. Não quero aqui dar conselhos, porque conselho é aquilo que a gente esconde aquilo que tem de ruim, a gente põe debaixo do tapete e a gente quer vender o que a gente tem de bom, às vezes por um valor muito maior. Mas eu estou aqui hoje para poder dar para vocês aquilo que eu posso ter de melhor, que é a minha vontade, o meu conhecimento ainda pequeno, mas a minha convicção, que pode ser maior. E a minha convicção que, para ele ser maior, você também precisa ser maior. E espero que até o final eu consiga chegar pelo menos até próximo a 13h. Estou brincando. A gente chega até o final que a gente terminar aqui, você possa sair daqui dessa sala hoje com o sentimento que você entrou e está saindo melhor do que você chegou aqui hoje. Aí, então, IFRS, inovação ou modismo? Para você, isso é uma inovação ou apenas mais uma prática que está de passagem? Assim como muita coisa na vida da gente, né? Às vezes a gente negligencia. Até mesmo a gente
furar o sinal vermelho, às vezes a gente negligencia, porque é moda. A gente, às vezes, não chegar em casa e dar um abraço no filho, porque isso é careta. Ou, às vezes, você poder chegar, mesmo você com 50 anos, se você tem a graça ainda de ter os seus pais vivos ainda, você chegar neles e dar um abraço e um beijo e dizer: eu te amo, meu pai. Isto é inovação ou modismo? Moda é aquilo que você faz porque muita gente está fazendo. Isso é moda. E às vezes a moda te leva para o ridículo. E você acaba desconhecendo você mesmo. A inovação às vezes é aquilo que você acredita. Aquilo que você às vezes é só você e mais alguns. Mas você tem a convicção que aquilo pode ser melhor. Aquilo pode ser bom. Pode ser bom para você. E para ser bom para você, tem que ser bom para os outros também. Porque senão, isso aí é puro egoísmo. Aí é corrupção. Você está querendo alguma coisa só para você. E se aquilo que é bom só para mim, se eu parar para pensar direito, tem algum problema aí. Isso não deve ser tão bom assim, porque se fosse bom, seria bom para uma grande maioria. Qual voz você está seguindo na sua vida profissional? Você ouve a voz daquele que de fato te leva para um caminho mais estreito, um caminho de maior dificuldade na vida, que te impõe muitas horas, às vezes, de estudo para gerar para você conhecimentos, te gera algum sacrifício? Ou você ouve a voz daquilo que é mais fácil nesse momento? Isso depende de você. Vai depender apenas de você, qual voz você quer ouvir. Porque o som das duas está em todo lugar que nós estamos. Uma pode ser até som, a outra você pode entender como barulho. Porque som é aquilo que é agradável. Barulho é aquilo que incomoda. Daí, se você levar em consideração que algo não é bom para você, a longo prazo, você deve entender isso como barulho. E você procurar desenvolver um ouvido, uma conduta, que você possa ouvir o som da sua vida. O som da sua vida, e não tem como a gente pegar e desvincular a vida da gente da vida profissional, da vida particular. Não tem como, é bobagem. Eu sair, brigar com a minha namorada, brigar com o meu namorado, brigar com o meu esposo, com a minha esposa, e trabalhar chateado e conseguir ter um bom desempenho. Não adianta eu ir para a escola para poder fazer uma prova, todo chateado, porque eu não vou ter um bom desempenho. Aí, qual é a voz que eu estou ouvindo? Eu estou sabendo ouvir efetivamente a voz que possa me dar um equilíbrio na minha vida? Você está ouvindo uma voz que possa te dar equilíbrio na sua vida? Porque não existe dois equilíbrios. Não existe uma pessoa equilibrada na vida e desequilibrada profissionalmente. Isso aí, para quem tem pouco mais de 25 anos, já entendeu isso há muito tempo. Se não entendeu ainda, bacana, você está para trás, fique esperto. Se você tem algo que possa ser melhor para você, ouve essa voz. E o melhor para você, às vezes, não é aquilo que te dá mais prazer. O melhor para você é aquilo que possa virar um futuro. Estou vendo aqui que tem muita gente aqui com cara de estudante. Não é possível se esses meninos já ingressaram na vida profissional já. Mas esses meninos hoje estão tudo precoces, né? Mas isso vale principalmente para vocês. E se vocês chegarem numa vida adulta, se vocês chegarem a ser profissionais vazios, isso é responsabilidade nossa, que somos profissionais, talvez há mais de 10 anos, há mais de 20, há mais de 30. Eu, particularmente, tenho mais de 30 com muito orgulho de vida profissional.
Se vocês, daqui a 10 anos, vocês não estiverem transbordando, é porque nós estamos vazios. Aí isso é responsabilidade nossa como profissionais. Porque o que foi dito aqui é muito bacana, o ano da contabilidade no Brasil. Mas o que você vai fazer pelo ano da contabilidade no Brasil? Qual é o network que você tem para que você possa desenvolver melhor a nossa profissão? Eu quero ser grande. E para eu ser grande, eu quero que todos sejam grandes. Que eu quero ser maior do que todos, eu acho que isso não é vergonha eu querer isso. Mas eu também não quero fazer os outros de escada para que eu seja maior. Isso de modo algum. Isto, a gente tem que querer ser grande, mas a gente tem que ter moral na conduta. Agora uma coisa, né? Quem está aí, começando agora ainda na profissão, às vezes é muito afoito. Eu, sinceramente, eu tenho dó desses meninos de 20 anos aí que estão saindo da faculdade agora. Porque com 20 anos, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente começava a trabalhar com 12. Quem aí que tem mais de... Eu vou dar sacanagem, né? Quem começou a trabalhar aí com menos de 15 anos? Né? Então, felizmente hoje... Não se pode mais, a não ser aqueles negócios de menor aprendiz lá, ou então num negócio próprio da família, não se pode mais trabalhar, ser de menor trabalhando. Aí isso, do meu ponto de vista, a gente teve uma vantagem, porque com 20 anos a gente tinha uma boa caminhada já. Com 20 anos a gente não era só assim, estava pensando em casar, não. Mas a gente já estava pensando em casar com a profissão já há muito tempo. E aí... Quem tem 20 anos hoje está começando na profissão. E aí o que acontece? Isso é ruim? Talvez não. Talvez vocês estão tendo a oportunidade de ter mais tempo para serem melhor preparados, serem melhor qualificados nas instituições de ensino. Não achei um nome mais bacana para falar, mas nas academias de ensino, né? Então, vocês talvez estejam tendo esse tempo para serem melhor preparados. Nós talvez não tenhamos tido esse privilégio. Como tudo na vida tem o seu custo e o benefício, vocês estão perdendo o benefício de ter uma experiência profissional um pouco mais cedo. Daí vocês têm que ter um pouco mais de paciência. Hoje, a gente vê essa meninada aí com 20, 22 anos, sai da faculdade, mais ou menos igual minha mãe fala, ainda cheirando cocô da fralda ainda, e aí já quer ser o dono da situação só porque tem um canudo. Não, se eu fosse você, eu guardava esse canudo de vergonha. Quando você souber alguma coisa, aí você tira ele e põe em cima da mesa. Quando alguém te falar que você sabe alguma coisa, você pendura ele na parede. Mas você tem que pegar e ver que se aquela pessoa que te falou não é puxa saco seu. Se for a sua mãe, não serve. Agora, se for sua sogra, você pode botar ele dourado. Aí, mas o que acontece? O que a gente vê muito aí no dia a dia é exatamente essa meninada com 20 e poucos anos já querer assim ter uma vida profissional sucedida. Porque vê às vezes o exemplo de pessoas do passado, ou até mesmo ouve a gente, pessoas que têm mais de 10 anos, 15 anos de profissão, estarem bem-sucedidas, não para pensar, ela quer pular toda uma etapa profissional. E não tem como você pular essa etapa profissional. É preciso, isso é uma escada, é preciso andar degrau por degrau. Você será bem-sucedido, a sua vitória profissional é uma consequência daquilo que você for fazer. Então não queira já chegar e já, com 2 anos, eu já estou bom nesse trem aqui. Só porque você sabe male operar um Excel. Ou então você male sabe uma linguagem de tecnologia. Então não. A primeira coisa que temos que ter é a humildade que a gente não sabe nada. A partir do momento em que você pensar, que você tiver consciência de verdade, porque julgar a nós mesmos é a coisa mais difícil da vida, né? Se você tomar consciência verdadeira que você não sabe nada, você começou a aprender alguma coisa.
E aí você vai ter um pouco mais de valorização de todo esse caminho que você correr. Porque muitos estão querendo já é a ressurreição. Para quem é cristão aí sabe muito bem que antes da ressurreição veio toda uma via sacra. E antes dessa ressurreição perdeu-se todo o sangue. Antes dessa ressurreição teve coroação de espinhos. Teve inclusive açoites. Teve também situações vexatórias que se fez essa pessoa passar por vexames, da qual ele nem merecia. E nós, às vezes a gente, por qualquer coisinha que o chefe da gente fala, ou o seu chefe fala, você simplesmente já fica emburrado, né? Mas, às vezes ele está falando aquilo é para o seu próprio bem. Mas a soberba do meu diploma não me deixa ver que o que ele está falando é para o meu bem. Aí, então, você deve decidir qual voz você vai ouvir. É a voz da coragem ou a voz do medo na sua vida profissional? Você vê as inovações com coragem ou você simplesmente vê com medo? Porque o medo normalmente é algo assim de que é uma experiência do passado que a gente tem, né? E um dia eu ouvi um cara falando, eu achei muito interessante o que ele falou, que o passado, quem tem religião aí me desculpa, o passado é a única parte da vida da gente que o mal tem conhecimento, porque o futuro, o mal não tem conhecimento. Aí, porque o nosso futuro está nas mãos de Deus. Então, se ele tem conhecimento do nosso passado e ele quer o nosso mal, ele vai estar sempre nos prendendo ao passado. E às vezes a gente tem medo por situações que a gente passou e a gente acha que a gente não vai conseguir fazer de novo. E a gente esquece que se eu cair, eu caí. Eu levantei a poeira e estou seguindo em frente. Consegui até botar minha sogra para morar em outra casa. Então, vou conseguir esse desafio diferente. Mas é preciso eu ver isso com coragem. Eu estou vendo isso com coragem ou com medo? Eu vejo com motivação ou com abatimento? Eu sou escravo do abatimento ou sou escravo da motivação? Do entusiasmo com aquilo que está sendo colocado para mim? E você? Como você vê isso? Não quero aqui simplesmente jogar palavras ao vento. Eu quero que você veja isso aí e pense em você. Pense na sua vida. Você não está aqui para poder fugir do emprego ou simplesmente para poder depois chegar e o ano passado eu estive no dia 25 de abril lá no evento do CRC. Você não está aqui para poder, porque você ouviu um monte de gente falar que precisa participar de eventos para você estar em evidência. Você está aqui por tudo isso, mas por você mesmo. Você é daquele pelotão do eu posso ou do eu não vai dar? É do difícil, porém possível, ou é do possível, porém isso é muito difícil? Porque se você fala, isso aqui é interessante, né? É uma questão de português. Aula de português agora. É difícil, porém possível. Você termina já, tipo assim, né? Não, isso aí é difícil, mas dá para fazer. Então, parece que você já termina de falar já andando. Agora, quando você pega e inverte o seu pensamento, mas isso é possível, mas porém isso é difícil demais. Quando você termina o seu pensamento, parece que você está querendo sentar. Você está querendo procurar alguma coisa, você dá uma escorada já. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Não, vou dar um escondidinho aqui, ficar bem quietinho até esperar alguém chegar e fazer essa tarefa aqui para mim. Não, eu vou deixar isso aqui, porque lá na prova eu dou uma colada aqui, e esse negócio arruma. Aliás, a escola é o único network que funciona, né?
Qual é o maior network que existe? Se a gente na faculdade levasse esse network que a gente desenvolve dentro de sala de aula para a vida profissional, a gente era muito melhor. Porque a gente poder ajudar os outros, você não prejudica a gente, não, né? É igualzinho, aí você ajuda alguém lá a dar cola para a pessoa lá, bacana, você deu a cola, mas aquilo não diminuiu sua nota, não, ele tirou a nota boa. O problema é dele, que depois ele que não vai dar conta de fazer na vida dele, né? A hora que ele for desenvolver isso aí, que ele for aplicar isso aí o problema é dele, porque aí ele não vai dar conta. Mas isso não te prejudicou em nada, não. É igual o network. Alguém chegar e perguntar para a gente as coisas, a gente mandar aquilo que a gente sabe, mandar modelos de alguma coisa para quem pedir para a gente, isso aí não torna a gente pior, não. De jeito nenhum. E pelo contrário. Isso gera para a gente entusiasmo, né? De que, pô, estou fazendo uma coisa melhor, estou ajudando o fulano, estou ajudando a fulana, né? Se for casada, mulher ciumenta, você sempre fala que é fulano. Mesmo se for mulher, porque se ela for ciumenta, ela já vai botar coisa na cabeça. E tem coisa que mulher é danada, né? Como pensa coisa. Quem é casado aí sabe muito bem disso. E se a sogra morar perto, então, se for daquelas mulheres da gente assim, que liga para a mãe todo dia, de manhã e de tarde, aí é que o trem lasca mesmo, porque a gente nunca presta. E aí? IFRS. O que é IFRS? Eu achei legal assim colocar esse nome, porque todo mundo acha bonito falar IFRS, né? Mas, na verdade, são NBCs, Normas Brasileiras de Contabilidade. É isso que a gente deveria estar divulgando. Mas como a gente gosta de trem, coisa assim de palavra bonita, né? Porque quem tem nome feio arruma um apelido. É engraçado, né? Tem nome bonito, ninguém tem apelido. Começa por aí, desde pequeno, é assim. Pai da gente parece que bota esse trem na cabeça da gente. Padrinho, então, se tem um nomezinho que o padrinho não gosta, ele arruma um apelido pro menino. E é aquele apelido que vai na vida. Então, é igual o tal de Éptida, né? Éptida é um nome bacana, um nome bonito. Quando eu fazia, em 1982, quando eu comecei o curso técnico de contabilidade, eu lembro da professora de contabilidade geral ensinar para a gente o tal do Lagida. Lagida. Quem lembra aí? Quem já viu falar de Lagida aí? Fala aí, levanta a mão para mim. Não me deixa decepcionado, não me deixa decepcionado. Vai, levanta a mão. Não é possível, vocês estão com vergonha de falar que sabe o que é Lagida. E Ébitida, o que é Ébitida? Ou Ébitida? Ninguém sabe nem como pronuncia isso aí. Na verdade, Ébitida é o tal do Lagida, né? Lucro antes Lagida. Lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, né? Lagida. O nome é feio pra cacete, né? Isso aí é mais ou menos o seguinte, igual o pai da gente falava, né? Nossa, isso aí é mais feio do que trombada de cadeia de extrator. Então, isso é muito feio mesmo. Isso é igual aquelas mulheres assim, né? Tem um menino que trabalha com a gente, ele fala assim, de longe é feia, de perto parece mais feia. Aí, então, isso aí é desse jeito. Mas aí, de uns anos pra cá, aí importaram o tal do Ébitida. O nome é bonito. Ainda mais que ninguém sabe pronunciar o que ele significa, porque o nome é em inglês. Aí, empresa vale o quanto ela gera, de qual é o EBIT dela. Qual que é o EBIT? A empresa vale tantos EBIT. Até criar um fator de valor de empresa. Que isso não existe. A empresa vale o que ela gera, a capacidade real que ela tem de geração de caixa. E essa capacidade de geração de caixa dela também está inserida na própria força que ela tem de mercado. Empresa vale é aquilo que o comprador tem interesse nela. Ué. Se você vai vender um carro, ou se você vai ver, se você não tem carro, mas você vai, esse menino que está dormindo ali, que está com um boné ali, ó, você vai vender esse seu boné. Aí, então, qual é o valor que tem esse boné? Ué, se eu chegar para ele, não, eu preciso desse seu boné porque eu tenho que cobrir minha careca. Potencial. Aí, tem que cobrir minha cara, lógico. E a outra menina lá, amiga dele que está mexendo no celular ali, ó, chega e fala assim, eu quero comprar esse seu celular. Ué,
Se ele falar, meu boné vale 10. Não, meu boné vale 100. 10 não, né, meu? Esse boné seu é boné do bom. 100. Ela fala, 100 para mim não serve. Para ele pode achar até barato aí, se o sol estiver muito quente. Se ele tiver muita necessidade desse boné. Então isso é valor de empresa. Valor de empresa tem uma referência, mas também a referência é de quem vai comprar. Aí é do comprador. Então não existe esse negócio, vale 6, 7 hébtides. E aí, abrasileirar esse nome, como se a gente não já tivesse um conceito, desde que, o mundo é mundo aqui no Brasil, que é o tal do Lagida. E aí, como tudo que vem de fora, a gente não entende, mas todo mundo fala, a gente acha que a gente tem a obrigação de já nascer sabendo, né? Aí, esse negócio, quando alguém falou esse trem a primeira vez para você, isso é um fantasma, era um fantasma para você e ele continua sendo um fantasma? IFRS, se você soubesse, pelo menos que são normas brasileiras de contabilidade, e que você na faculdade, você está vendo isso todo dia, e nós que temos 10, 15, 30 anos de profissão aí, a gente viu essa bodega aí o dia inteiro. Cada dia desses 30 anos a gente sempre vê sobre norma de contabilidade. E agora vem um pessoal aí, IFRS. Meu Deus do céu, vou ter que começar a estudar tudo de novo. Ai, não dou conta desse trem, não. Outro dia, conversando com a contadora, ela falou, acho que eu vou mudar de profissão. Eu falei, muda não, filho. Tudo bem que vai ser menos concorrência, mas não muda não. Aí... depois conversando com ela, a gente foi conversando, não sei nem se vai mudar não, sabe? Mas pelo menos a minha parte eu fiz. Aí eu espero que ela não muda, porque é ruim, né? Quando alguém pega e fala assim, muda porque desistiu. Porque é bom a gente conviver com as pessoas que são vitoriosas. Porque a gente tem vontade de vencer. O ser humano é assim, né? A gente sempre faz a medida no meio que a gente vive. Então é assim, se a gente convive com gente que só tira 8, só tira 7, a maior nota dele é 7 nas provas, a gente tira 7,5, a gente acha que está bom demais. Se a gente passa a conviver com quem tira 9, tem que tirar 9. Aí, isto é tudo. É igual quando a gente vai, quando é homem, a mulher agora joga bola, né? Quando a gente vai jogar futebol, o bom é jogar no meio dos bons. Porque pelo menos a gente começa assim perceber, a gente pode ser o mais ruim, é o mais ruim no meio dos bons, hein? O que adianta ser bom no meio dos ruins? É aquela coisa, né? Tem um ditado que é um trem esquisito. Como é que é lá? Em terra de cego, caolho é rei, né? Quem não sabe o que é caolho tem um olho só. E enxerga mal ainda. Então, em terra de cego, quem tem um olho enxergando mal é rei. O que adianta você ser rei numa terra que só tem cego, ninguém te vê? Nem se é bonito, se você é bonito, se seu sorriso é bonito. Ele só sente se você tem mau hálito ou não, né? Aí isso aí você tem que cuidar. Mas, no mais, o que adianta isso? Que vitória você tem disso? Porque a maior vitória do ser humano, às vezes, é a exposição. E aí é bom, às vezes, a gente estar no meio dos bons. Aí é isso que a gente tem que procurar. Por isso que a gente tem que procurar em rede social, né? Ficar lá naquele pessoal que fica direto lá só publicando aquelas baboseiras lá de que, ai, Jesus é bonzinho, você tem que mandar 20 para isso aí, que senão Jesus te castiga. Ai, não, mas isso aqui é bonzinho. Olha só que pensamento mais bonito. Vai puta que pariu com isso, rapaz. Vai fazer alguma coisa que presta desse negócio de rede social. Tem tanta coisa boa nisso aí. Sabe? Porque no meio de pântano também tem flores. Você tem que buscar, são as flores. Não é o brejo, não é a lama, não. Você está na rede social, você está na lama. E o que anda na lama é porco. Você quer ser porco? Então, você procura as flores. Porque lá tem também, vai depender de você. E não adianta você agora... O bom desse trem é o seguinte, você tem que ser honesto com você mesmo, né? Porque isso aí agora a gente tem no celular, a gente tem no computador, a gente vira o computador, então não adianta, tem jeito de pegar, em empresa antigamente era o seguinte, você não pode usar telefone, não tinha nem internet, porra nenhuma, né? Aí então, tá proibido de usar telefone para assunto particular. O cara tinha que ligar para alguém, a mãe dele ligava para ele, é a maior injustiça. Dava o recado, aí ele tinha que ir lá na rua na hora do almoço para poder ligar o orelhão.
Tinha empresa que fazia isso. Aí, agora com o advento da internet, para encurtar a conversa, que eu mudo de assunto, mas aí, com a internet agora, o moleque tem smartphone, tem 3G. No próprio smartphone o trem aparece ali. Quero ver o filho de uma égua agora que me proíbe de eu falar, de eu fazer o que eu quiser aqui agora. E falo com meus amigos tudo, a hora que eu quiser. E ainda faço de conta que estou trabalhando ainda. E se ele me pegar dormindo, na hora que ele bater nas minhas costas, eu levanto e faço o nome do Pai, sim, Senhor, abençoe o meu dia. Aí então, quero ver esse filho de uma égua agora pegar e me proibir de alguma coisa. Aí é isso. E aí? Agora você é senhor da sua vida. E o que você vai fazer da sua vida? Você quer ser porco ou você quer ser como as abelhas? Que mesmo no meio da lama elas acham as flores para produzir. Para tirar dali o seu sustento e mais, proliferar a sua colmeia. Vai depender de você, se você quer ser porco ou se você quer ser abelha. Então, essas inovações te trazem preocupação, medo, insegurança? Não precisa de nenhuma coisa disso. Só tem que ter uma convicção que tem alguma coisa nova aí que eu preciso ver o que é novo. Ponto. Sem essa de que mudou tudo e agora eu tenho que pegar tudo que eu sabia eu jogava na lata do lixo. Tudo bem. Infelizmente os livros de contabilidade que a gente tinha até 2008, eles vai para lá do lixo mesmo. A não ser esse pessoal que gosta de ficar guardando esses trem assim de histórico, né? Porque depois não serve para nada, nem ele mesmo lembra que tem aquilo. Mas os livros de 2008 para trás mudaram. Por quê? Porque não tem mais como a gente poder pegar e estudar por aqueles livros, porque no meio ali tem um conceito que já não está mais valendo. Mas não é que mudou tudo, tem que jogar o livro fora porque mudou tudo. Não, é porque livro é livro, ele tem que estar completo. Então, o meio que eu uso para poder estudar tem que estar completo. Medo e insegurança. Medo, você tem que superar isso, bobagem. Insegurança também, bobagem. Porque você tudo pode naquele que te fortalece. E quem te fortalece? Você é cristão? Então Deus te fortalece. Você não é cristão? Procure alguma coisa que te fortaleça. Que seja a sua mãe, que seja os seus irmãos, que seja os seus melhores amigos, que às vezes não cabem nem 5 dedos, né? Você não consegue contar, o resto é puxa-saco. Mas o que te traz segurança? O que te fortalece na sua vida? Vai depender de você. Cada um de nós tem algo que pode nos fortalecer. Os únicos limites da sua mente são aqueles que você acredita ter. E você? Como você se vê? Quais são os seus limites? Quais são os limites que você está estabelecendo para você mesmo? Quanto a, inclusive, vamos falar especificamente das normas brasileiras de contabilidade. Quais são os limites que você está colocando para o seu conhecimento? Que conhecimento você já teve para poder você pegar e até se colocar e dimensionar em que ponto você está dessas supostas mudanças? Se você se olha no espelho e se vê como um leão todos os dias, não precisa fazer que não, porque se o cara for meio gay, vai dizer, né? Então, não, você não fazer isso não. Mas se você vê como um leão ou como uma leoa, é um bom treinamento para você encarar o seu dia a dia. Os mitos e as verdades sobre a IFRS. A gente ouviu muito isso aqui. Tudo mudou. Conversa. Não mudou nada. Não mudou tanto assim, não. Mudaram alguns conceitos. E aí, a gente tem sempre a tendência de dizer alguma coisa, a gente pega e generaliza para o todo. É mais ou menos assim, né? Eu que sou casado há mais de 10 anos, eu posso falar bem isso, né? Lá em casa, chego 365 dias, quando saio do serviço e vou para casa. E procuro sempre ver a minha esposa, fazer um elogio para ela. Lógico, não sou bobo. Aí, então, mas se eu chegar lá em casa 2 vezes e
estar um pouco diferente, ela vai virar para mim e falar assim: você nunca olha para mim. Eu estou aqui, vem te receber na porta, você nunca olha para mim. Nosso relacionamento já foi pro brejo tem muito tempo. Isso é coisa de mulher, né? Mulher constrói esses cenários assim, né? Mas é da natureza do ser humano. Nós homens, às vezes, não com as nossas esposas, a gente tem isso. Mas nós homens, na nossa vida, no dia a dia, pela essa natureza humana que a gente tem sempre isso, de generalizar tudo. Então, a palavra tudo e a palavra que não vai dar, nunca eu vou dar conta de ver isso, nunca eu vou conseguir entender isso. Como são palavras que a gente gosta, né? Para mim são palavras de maldição. Esse negócio de tudo, nunca, tira isso do seu vocabulário. Tinha até um desenho animado, quem assistiu esse desenho? O Fível, um conto americano. Não, esse era muito legal. Eu vou falar para vocês que ele foi lançado no final dos anos 80. Mas tinha até lá uma música que ele cantava exatamente isso, porque ele era um ratinho russo, que aí ele tinha o sonho de ir para a América. Aí, como todo filme americano, conseguiu ir para a América, se deu bem pra cacete. Mas aí quando eram aqueles intempéries ali, então tinha um amigo dele que falava: não, nós nunca vamos conseguir. Aí eu falava: nunca você não deve falar, não podemos, nós vamos conseguir. Aí ele cantava até uma musiquinha: nunca digas, nunca, nem digas jamais. E é uma coisa interessante, você nunca deve dizer nunca nem jamais na sua vida profissional. Porque você tem que perceber que você tem condição, você pode fazer coisas mais difíceis ou coisas às vezes é mais simples, mas o mesmo que é muito difícil, você pode conseguir. A nova lei das sociedades anônimas, né? Não, para, essa aqui é a pior de todas, essa aqui pode até beirar a imbecilidade, porque o cara não leu porcaria nenhuma desse negócio. Minha mãe me vê falando esses palavrão aqui. Então o cara não entendeu nada, nem pegou para poder olhar, porque a lei das sociedades anônimas não mudou assim, não. Teve complementações à lei das sociedades anônimas, mas não mudou, não. Mesmo porque a lei das sociedades anônimas não fala nem só de contabilidade, não fala nem só de procedimento contábil, nem de apresentação. Vai a puta que pariu, vai pelo menos aprender a ler primeiro, analfabeto, para poder falar isso. Então, a lei das sociedades anônimas, ponto, pessoal, não mudou, não. O que mudou foram algumas coisas lá, alguns conceitos do artigo 176 ao 188. Se você quer saber o que mudou na lei 6.404, é do 175, não 176, até o 188. O mais foram situações pontuais. Alguma coisa aqui, outra ali. Agora, essa parte que fala da parte contábil, essa sim, de fato mudou. Aí você pega e vira para ela assim, né? Tem aqueles que pensam, né? Putz, ainda bem que eu só faço contabilidade limitada. Não, pensa assim, não. A gente não existe contabilidade diferente numa coisa ou em outra. O conceito é tudo igual. Então, lei das sociedades anônimas, isso aí a parte contábil dela, aquilo que fala de contabilidade, é igualzinho para as limitadas também. Mesma coisa. Eu fico triste quando, assim, às vezes, normalmente a pessoa quando vem de fora, de outro estado principalmente, né, e principalmente daqueles estados mais desenvolvidos, a pessoa acha que é melhor. Aí, soberba do ser humano, né? Aí ele pega, o cara está conversando lá na empresa, aí estão transformando a empresa em SA. Aí na mesa lá, um monte de gente. Uns 3 trabalhando, o resto tudo fazendo de conta, né? Que está entendendo o que está falando lá. Mas aí tem uns 15 naquela mesa. Aí o cara pega o consultor, vira para o contador e fala assim: você sabe fazer contabilidade de SA? Se eu tiver numa mesa dessa, eu só não chamo o cara de analfabeto, porque minha mãe me ensinou a ser educado. E aí o coitado do contador, às vezes, que nunca teve a oportunidade de ver o que é a lei das sociedades anônimas, ele fala assim: eu nunca fiz. Ele não fala que eu não sei, ele fala que eu nunca fiz. E o outro cara pega e dá uma esmagada nele. Então, você vai precisar
aprender, você vai ter que mudar todo o seu entendimento de contabilidade. Humilha o cara. E se tem uma coisa revoltante na vida, é o soberbo humilhar as outras pessoas. Isso é revoltante. Isso mexe, tem que mexer com a gente. Se isso não mexer com a gente perdeu um pouco o coração, né? Aí, então, contabilidade pode ser de SA ou de limitada, o conceito básico é o mesmo. Existem pequenas variações, às vezes, de procedimento, mas não de registro contábil. Então, se você sabe fazer contabilidade, você faz de qualquer empresa. Pode ficar despreocupado. E a lei da sociedade não mudou também, não. Outra coisa, normas do CPC. Nós temos que começar a aprender esse trem direito. CPC não tem norma, não. Para quem não sabe, CPC... Falei que eu não ia ficar falando mais disso, que em 2010 eu falei tanto desse negócio de CPC, que um dia eu cheguei lá em casa, tomei um tapa da minha mulher, depois ela falou, você viu que você me chamou de CPC? Quem é essa? Aí eu falei, pô, pera lá. Aí, então, CPC. Como é que chama esse negócio aqui mesmo, CPC? Ah, fala mais alto aí, que nem eu escutei. Fala aí. Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Quem estiver dormindo do seu lado aí, se ele começar a conversar, você conversa com ele, tá bom? Porque às vezes a pessoa tem hábito de conversar dormindo, aí então dorme, dá uma cochilada boa, assim, aí ela começa a conversar. Aí você pega e começa a conversar com ele também, para poder, a hora que ele acordar, ele não ficar sem graça. E a gente também pensar que vocês dois estão num diálogo. Então, Comitê de Procedimentos Contábeis, né? Se fosse para normatizar, chamava de Comitê de Normas Contábeis. E não Comitê de Pronunciamento Contábil. Quem se pronuncia não faz norma. Aí então não existe norma do CPC, não. Existe um pronunciamento divulgado pelo CPC. Isso não é norma nem aqui nem na China. Só vai virar norma a hora que os órgãos competentes a normatizar, eles adotarem, através de um ato interno, um ato próprio, adotarem em todo ou em parte aquele pronunciamento. Aí não é o pronunciamento que é norma, é aquele ato do órgão, que os dois maiores é a CVM e o CFC, Conselho Federal de Contabilidade, para quem não sabe ainda, tá bom? Aí, então, que faz normas é CVM, CFC, esse monte de agência que tem aí, né? Ah, tudo começa com A NTT, Anatel, aí, como é que é mesmo? Abravel não, né? Mas tem um monte de começa com A aí, a N é tudo agência nacional. Essas agências nacionais, estaduais, a gente que não sabe, mas elas têm autonomia para normatizar a contabilidade. Esse trem estava virando uma balbúrdia. Então, o CPC foi instituído a partir de 2006, e aí tornou-se um órgão de verdade, para poder, um órgão respeitado para se pronunciar sobre procedimentos contábeis no Brasil a partir de 2012, de 2008, com a Lei 11.638, porque senão o negócio ia virar casa de mãe Joana. Ia ser aquelas coisas assim, onde todo mundo manda. É igual menino criado com vó, né? A avó manda, o vô manda, o tio manda, a tia manda, a vizinha manda, todo mundo manda. Menino criado com vó, ele nunca sabe quem é que manda nele. Aí, as nossas normas contábeis até então estavam virando isso, porque todo mundo normatizava. Até a Receita Federal normatizava, né? Aí o CPC, não. O CPC, ele pronuncia, ele fala sobre aquela norma. Ele pega a norma do IFRS, que é o órgão internacional, que tem a norma internacional, por isso o nome IFRS, são as normas internacionais, mas a norma internacional para nós no Brasil, para a adoção no Brasil, ela não significa nada se ela não se transformar numa norma brasileira de contabilidade. Daí, deixa eu ficar esperto nas horas aqui. Tem duas coisas boas na hora, né? É quando você olha no relógio, quando você vê que mais da metade está dormindo. Mais da metade ainda não está dormindo, não. Olha, se você precisar dormir, se quiser, assim, estiver assim, querendo ficar acordado, se quiser dar uma levantada, pode dar uma levantada, anda no corredor, não tem perigo não. Não sai não, que você vai perder a melhor parte, que é a final. Aí,
Então, o CPC começaram a criar as normas. Começaram a se pronunciar. E a CVM, o CFC principalmente, começou a normatizar esses procedimentos. Por isso, as normas brasileiras. Então, não existe norma contábil no Brasil, hoje, que não se origina de um CPC. Por isso, a dificuldade que a gente tem e a confusão que muita gente faz, que o CPC é uma norma. E às vezes a gente ouve muita gente falar, e aqui até eu particularmente eu quero entender que seja mais por efeito didático, a pessoa pegar e falar, o CPC tal, assim, assim, manda fazer isso, aquilo, assim, assim. Não, isso é igual sua sogra na sua casa, não manda nada, só os outros estão aqui pensando que ela manda, mas não tem que mandar nada não. E o CPC não tem que mandar nada em você não. O que manda nos seus procedimentos contábeis são as normas brasileiras de contabilidade. E, se você é contador de uma empresa de capital aberto, as normas da CVM, que são as resoluções da CVM. Aí, do Banco Central, as normas próprias do Banco Central. Mas nunca pense ou pegue um CPC para ler pensando que aquilo é uma norma, porque não é. Tem gente que gosta de falar... Vou falar assim, uns que eu sei, né? Porque isso é igual quando o crente chega na casa da gente, lê na Bíblia, né? Não é crítica não, é só o momento, tá bom? Quem é protestante aí tem o maior respeito, tá bom? Igual quando chega a ler a Bíblia na casa da gente, né? Aí, a hora que sai de lá, eles falam uns 10 minutos pra gente ir lá, pega daqui, pega dali, né? A gente fala, puta merda, o cara sabe a Bíblia toda, sabe nada, só sabe aquele pouquinho ali, talvez, né? É igual isso aqui que eu vou falar pra vocês. Tem o CPC 27, que é o do imobilizado. Tem o CPC 8, que é o que fala de arrendamento mercantil. O 7, que fala de demonstrações de fluxo de caixa. O 32, sobre lucros, sobre tributos sobre lucro. Aí você fala assim, puto, cara, sabe o CPC tudo de cabeça. Sei não, é só esse para poder exemplificar para vocês aqui. Eu dei uma olhadinha hoje cedo, inclusive, para poder memorizar. Porque CPC não precisa da gente memorizar número de CPC, não. Se você quer memorizar alguma norma, você tem que memorizar a norma contábil. Não memoriza CPC, não, que você falar, onde está isso aí, que norma que é? É o CPC 27. Você vai passar vergonha. Pode ser que não falem para você, mas pelas costas estão te vendo como um pateta. Nomenclaturas que não estavam habituados. Então, aquilo que é novo, a gente vê algumas coisas assim, e aí a gente não está habituado com aquilo. Aí a gente acha que tudo mudou. Esse trem está difícil demais. Nossa, e agora? Eu não sabia o que era isso. Que isso é igual a gente estudar matemática, né? Estudar matemática é mais ou menos assim. A gente vê a equação. Quem não está habituado assim com a matemática em si, já quer ver o resultado. Lê a equação ali, meu Deus do céu, qual é o resultado disso aqui? Nada, que bobagem, não pensa nisso não. Tem que pensar assim, meu Deus do céu, qual vai ser o próximo passo que eu vou dar aqui? O resultado vai ser uma consequência, né? Mesma coisa é aqui, essas nomenclaturas, as novas nomenclaturas. Vou ter que entender essa nova nomenclatura aí para ver o que é isso aí. Às vezes, é só uma forma de falar diferente daquilo que já existia, inclusive. E essas novas nomenclaturas voltam a afirmar, não mudou nada. Anota uma coisa aí, pessoal, quem está com um caderno aí, trouxe alguma coisa para anotar, para levar para o professor. Ativo continua batendo com passivo. Aí, vamos lá, esse negócio é sacanagem, né? Mas assim, tem gente que fala assim, fila desse cara. Aí então, vamos lá. Novas nomenclaturas, sociedade ou grupo de sociedade de grande porte. Então criou-se mesmo um conceito diferente, que esse a gente não tinha. De sociedade, aí vem o que às vezes a gente dorme no ponto, ou grupo de sociedade, não pode esquecer, grupo de sociedade, de grande porte. O que é uma sociedade de grande porte? Fatura acima de 300 milhões no exercício anterior, ou tem ativo total maior que 240 milhões. É isso que é sociedade de grande porte. Caramba, e grupo de sociedade? Grupo de sociedade sob controle comum. Tem lá uma ressalva lá, sob controle comum. Então, para você chegar, os limites são os mesmos, tanto de faturamento quanto de ativo.
Se for grupo de sociedade sob controle comum, primeira coisa, tem muitas empresas, você tem que identificar os controles. Não tenha vergonha de desenhar num papel o grupo todo, não, a composição do grupo. E aí depois você começa a fazer ligação lá. Igual a gente faz aquele negócio de liga o que é comum, né? Aí você vai fazendo ligação daquilo que é comum do grupo. Você liga as empresas que têm o mesmo, que têm o controle, os controladores, esse é desse, daquele, aí você vê as empresas que têm controle comum. Aí você vai ter que pegar os faturamentos de todas essas empresas e somar, para ver se dá mais de 300 milhões. Não deu? Beleza. Pega o ativo total de todas elas, soma. Deu mais de 240 milhões? Deu. Então, mesmo o faturamento não dando mais de 300, mas os ativos foram superiores a 240 milhões, é um grupo de sociedade de grande porte. Qual é a diferença disso? Mesmo sendo limitadas, essas empresas elas estão agora obrigadas a auditoria com registro na Comissão de Valores Mobiliários. Aí, então, obrigatoriamente, elas têm que ter auditoria nisso. Tem gente que fala que tem que, inclusive, observar as normas da CVM. Discordo. Tem que observar as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Que ela não é uma empresa sujeita a AC, ela não é uma empresa sujeita a capital aberto. Daí, outra coisa. Putz, estou com pressa. Pequenas e médias empresas. Cara, quando fala pequena e média empresa, não sei se eu posso fechar esse negócio da L aqui, esse trem me atrapalhando. Quando você vê falar de pequena e média empresa, o que a gente pensa? Quem é contador aí? Peso e simples, né? Preço do simples. Qual é o limite do faturamento do simples hoje mesmo? 3 milhões e 600, né? Aí, então, limite de faturamento do simples. Aí, essa nomenclatura de pequeno porte, eu acho que está lá, né? Inclusive, a gente vê na legislação do simples. Aí, quando a gente vê isso, de norma para pequenas e médias empresas, a gente tem sempre uma tendência a pensar que são as normas para as empresas do simples. Não são, não. Esta norma aí são para todas aquelas empresas que não são de capital aberto ou então que não estão enquadradas como sociedade ou grupo de sociedade de grande porte. Você pode ter uma empresa que fature 290 milhões e que tenha ativos menores do que 240 milhões, que é considerada uma empresa de pequeno e médio porte para efeito da legislação contábil. Qual que é a diferença entre uma situação e outra dessa aí? A diferença é que as empresas de grande porte, elas estão sujeitas a observarem as normas completas. Quem gosta aí de nome em inglês, a gente chama de full. Então, todas as normas. Para cada assunto tem uma norma. É igual os CPCs. Para cada CPC para cada assunto tem um CPC. Então, estão sujeitas às normas completas. Quem está enquadrado como empresa de pequeno porte, ela deve observar a norma de pequenas e médias empresas que está na resolução 1255 do CFC, que é a NBCTG 1000. Ou você grava NBCTG ou você grava a resolução, porque os dois é a mesma coisa. Então, não precisa você ficar memorizando os dois números, não, tanto um quanto o outro. Mas é um número interessante que você vai ouvir falar muito. Qual é a diferença? A completa detalha mais os assuntos. A das pequenas e médias, ela trata dos mesmos assuntos, com exceção de alguns pontuais, de forma mais simples. Por quê? Porque tem coisas ali que nem querendo vai dar conta. É igual a mulher que quer ir 3 vezes por mês, 3 vezes por ano para Paris. Nem querendo vai quem vai. Aí então,
é a mesma coisa de obrigar as empresas de pequeno porte a utilizarem os IFRS completos, as normas brasileiras completas, porque não vai ter momento que essas empresas vão precisar usar certas coisas que estão ali detalhadas. Então, por isso, simplificou um pouco mais as normas e criou-se a norma dentro da Resolução 1255. Os assuntos nessa norma são tratados por seções. Aí, essência sobre a forma. Essa aqui é a maior coisa para contador. O trem que a gente mais tem medo é dessa essência sobre a forma. Porque a gente foi acostumado a mandar a gente fazer, e a essência sobre a forma obriga a gente a pensar um pouco. E ter um pouco de coragem, sabe? Aí, e mulher é fácil para ter coragem, né? Homem é mais complicado, né? Porque homem a gente nunca mandou na gente mesmo, né? Quando a gente era menino, pai e mãe mandava, a gente casa, a mulher passa a mandar, a gente fica velho, os filhos mandam na gente. Aí, então, é difícil, mas é preciso a gente gerar o quê? Ter o entendimento do que é mais essencial. E a forma. Está chovendo aí dentro? Pode olhar, pessoal, que está chovendo, depois a gente volta, porque esse negócio é assim, eu fico doidinho para olhar, mas não, eu vou olhar para frente lá para poder não pegar mal. Isso é bem assim. Nossa, carpete aí, hein? Lascou. Uhul. Chora não, Mariane, chora não. Aí então, vamos voltar aqui agora, porque senão já a Mariane chama nós para ajudar ela. Aí, então, essência sobre a forma são situações em que o fato que está acontecendo de mais importante ali, ele está diferente da forma jurídica, às vezes. Aí então eu tenho que entender a essência para que eu possa registrar aquilo pela essência e não pela forma. E isso não acontece toda hora não, nem todo dia. Então isso é uma prática, é um hábito que a gente tem que estar sempre em mente para poder uma hora a gente precisar. Perdas por desvalorização, impairment. Isso aqui é outra coisa. Tem gente desesperado com esse negócio aí. E na verdade quem tem que fazer é o meio desesperador mesmo, sabe? Mas porque o contador pensa que ele tem que fazer isso. E na verdade não é ele que tem que fazer isso. A contabilidade, o que o administrador tem que tomar consciência é que o balanço patrimonial não é do contador, o balanço patrimonial é da empresa. E a contabilidade, ela não inventa, ela registra aquilo que acontece na empresa. O que se precisa ser registrado tem que ser originado de outras informações que advêm do controle interno da empresa, dos processos implantados na empresa. É isso que o gestor tem que tomar consciência. Todas essas mudanças que aconteceram, eu vejo pouco administrador participando, para poder saber o que de fato mudou. E vejo contador desesperado. Tá certo, de fato tem que se preocupar, mas não tem que tomar toda a carga sobre os seus ombros, porque é a empresa, a gestão que tem a responsabilidade de fornecer certas informações para a contabilidade. E um dos casos é como calcular a perda por desvalorização, o cálculo da perda por desvalorização. Poderíamos falar aqui sobre cada um deles, mas não é esse o objetivo. Nós estamos aí, vou fazer uma propaganda aí agora, nós temos com um projeto aqui no CRC, eu não participo da direção não, mas eu gosto muito dessa casa, porque essa é uma casa nossa, né? Então, eu estou com um projeto aí, junto com o setor de desenvolvimento profissional, da gente... que começou, tivemos um treinamento agora em março, em maio vamos ter outro, abril, agosto, setembro, outubro e novembro nós vamos ter outro, que são módulos para a gente, são 48 horas para a gente poder pegar e discutir um pouco mais detalhadamente esses assuntos. Por que eu disse um pouco mais? Porque no começo a gente, como a gente tem na Bíblia, né? No começo você tomava leite, depois você começa a tomar alimentos um pouco mais consistentes, para depois você passar para aquilo que de fato é consistente. Então nós estamos passando para a fase da papinha.
Aí, então, seria esse o projeto. Para futuramente, aí de fato, a gente começar a ter módulos de 60 horas para a gente discutir um só assunto. Aí, tem uma perda e ativo biológico. Ativos biológicos são, basicamente, ativos voltados para a atividade agrícola. Então, gado, plantação, essas coisas. Ativo financeiro e passivo financeiro. Ativo financeiro ou passivo financeiro, basicamente contas a receber, contratos a receber. Passivo financeiro, a mesma coisa. E são aquilo geral que a empresa tem a pagar, que pode ser quitado em dinheiro ou pago com outro contrato de ativo financeiro, alguma coisa assim. Valor residual. Esse negócio de valor residual do bem, a gente não tinha essa nomenclatura apenas para quem fazia reavaliação de ativos. Mas o valor residual agora é para as grandes empresas que usam as normas completas, é utilizado na hora de calcular o valor depreciável de um bem do ativo imobilizado. Que é o valor residual, é o quanto a empresa espera vender aquele bem quando ela deixar de usar ele. Ativo fiscal diferido ou passivo fiscal diferido. Esse aqui talvez seja o maior impacto no que nós vamos ter no dia a dia. Não no dia a dia, mas nos fechamentos de balanço, que está previsto na NBCTG 32, que são os tributos sobre o lucro. Apesar do nome falar de tributos sobre o lucro, lá fala também dos ativos, dos tributos fiscais diferidos e passivos fiscais diferidos. Aí alguém já ouviu falar que o ativo diferido acabou, fala assim, agora não estou entendendo mais nada. Esse bacana vem aqui falar para mim que tem ativo diferido e passivo diferido agora. Não, ativo diferido acabou mesmo. Agora é ativo fiscal diferido e passivo fiscal diferido. O que é isso? Gostaria de prolongar mais para poder falar desse assunto, mas não vai ter jeito. Mas é um exemplo. Quando se fala lá em Minas, não é um exemplo assim, ó. Prejuízo fiscal. Quando a gente vai fechar um balanço hoje, a gente tem prejuízo fiscal, a gente simplesmente vê lá no Lana, faz a minuta do LALUR lá, às vezes nem escritura ele de fato, mas a gente já faz a minuta, identificou prejuízo fiscal, fecha o balanço. Não tem nada, nenhum imposto para poder registrar. Quem agora gerou o prejuízo fiscal tem que calcular o ativo diferido sobre esse prejuízo fiscal, que é o imposto de renda e a contribuição social diferido sobre esse prejuízo fiscal. Vai ser registrado a crédito lá no resultado do exercício como tributos diferidos e a débito no realizável a longo prazo. Qual que é a lógica? Esse prejuízo fiscal, ele vai ser compensado nos exercícios seguintes. Se ele vai ser compensado nos exercícios seguintes, eu tenho um ativo aqui, agora, que vai me ajudar a reduzir a minha carga tributária futura. Então, nada mais coerente do que eu registrar a existência desse ativo. Caso contrário, eu estaria registrando uma redução do patrimônio líquido da empresa que não é 100% redução de patrimônio líquido. Porque uma parte dessa redução, ela vai me ajudar a reduzir a minha carga tributária futura. Daí, isso. Tributos que estejam, qualquer coisa que esteja na parte B do LALUR, também. Outro exemplo de tributos de ativos diferidos. Quem calcula imposto de renda por regime de caixa, lá no regime de lucro presumido, né? Aí, então, calcula sobre regime de caixa. Se calcular sobre regime de caixa, quer dizer que estamos calculando e pagando os impostos sobre aquilo que estamos recebendo. Como a contabilização tem que ser por regime de competência, aqueles tributos que eu não estou pagando, que ainda estão no meu contas a receber, eu preciso registrar esse passivo não circulante.
Crédito passivo não circulante, débito de resultado, como tributo corrente daquele exercício, não tributo devido. Então, esta parte de ativos fiscais diferidos é um negócio muito interessante. Aí, então, isso está previsto na NBCTG 32, que vale um bom estudo e uma boa leitura a respeito disso. Custo atribuído. Tem gente que gosta de falar o nome em inglês. Eu não dou conta de falar o nome em inglês, não vou falar não, só escrevi aí para os bacanas aí que gostam. Aí, então, custo atribuído, muita gente tinha a opção de calcular isso no ano de 2010, que é no ano da adoção das normas. Aí, então, o que é? Acabou com reavaliação. Muita gente pensa que isso aí veio substituir a reavaliação, não tem nada a ver. Isso aí é uma atualização de ativos e passivos, que vão gerar no futuro efeitos no resultado. Então, pode-se fazer a atualização de um e de outro. Não é atualização simplesmente por regime de competência. Observa que é aquilo que vai impactar no futuro. E como calcula esse custo atribuído? Ao contrário da reserva de reavaliação, que no passado era calculada pelo valor de mercado do bem, o custo atribuído ele é calculado pela capacidade de geração de caixa daquele ativo. Então, é o quanto aquele ativo vai poder gerar de caixa para a empresa. Então, não tem nada a ver com reserva de reavaliação, isso não. Tributo diferido, que é originado daquela questão lá dos ativos e passivos fiscais diferidos. E tributo corrente, que é esse imposto aí que a gente está habituado mesmo, que é o tributo sobre o lucro. Valor em uso, valor justo, são nomenclaturas assim que a gente acha meio estranhas, mas nada como um estudo rápido a respeito disso para a gente poder pegar e estar ambientado novamente. É igual o cara que tem dificuldade para lembrar nome de pessoas. Se ele arruma uma namorada, ele vai ficar lembrando o nome dela sempre para poder não dar gafe. Ou o cara que está casado há muito tempo, né? Corre o risco de escutar o nome da esposa. Ou aquelas pessoas assim, né? Chama sempre amor, amor, benzinho, benzinho. A hora que vai falar o nome, meu Deus do céu, como que é o nome dela? Compra vantajosa, o antigo deságio. Aí antes a gente tinha deságio, agora mudou o nome, simplesmente, chama compra vantajosa. Novos conceitos, estamos aqui as novas nomenclaturas, mas tem alguns novos conceitos. Conceitos de vida útil, que é a vida útil do ativo imobilizado. Como que a gente estava habituado? A vida útil do fisco. Depreciávamos pela vida útil que o fisco determinava. Esse trem era um câncer tão grande que até economista usava aquelas taxas de depreciação que a Receita Federal soltava. Eles faziam esses projetos, aí lá, máquinas, que emitia 10% lá de depreciação de máquinas lá. Esse 10% é o número que a Receita Federal dava que podia, o máximo que você podia, se você não tivesse que provar nada, você podia depreciar 10%. Podia não, pode depreciar fiscalmente 10%. Mas a vida útil contábil de um bem, ou a vida útil econômica de um bem, agora ela é considerada pelo tempo em que a empresa pretende utilizar aquele bem. E não mais simplesmente pela vida, aquele percentual lá da instrução normativa 62. Beleza? Ativo intangível. O ativo intangível já tínhamos, mas estava dentro do ativo imobilizado. Agora é um grupo. E daí a gente tem também algumas outras rubricas que foram incorporadas ao ativo intangível. Tipo, o que a gente registrava antigamente como desenvolvimento no ativo diferido, agora é ativo intangível. O que a gente ágil, que a gente registrava como investimento, agora é ativo intangível. E aí, ele ficou bacana, porque é um grupo. Ele agora, ele canta de galo junto do imobilizado. Gastos com pesquisas. Até então, gastos com pesquisas a gente diferia. Agora, gastos com pesquisas é despesa. Registro da compra vantajosa. Antes, compra vantajosa, só lembrando aí quem acordou agora, compra vantajosa
é o antigo deságio. Agora, antes a gente registrava o deságio como uma conta redutora de investimento. Agora a compra vantajosa é registrada como resultado do exercício em que ela ocorreu. A gente só deixa no ativo o ágio e só chama de ágio aquilo que é goodwill, originado de lucros, perspectivas futuras de lucros. A apropriação de despesas de encargos sobre financiamento nas empresas de grande porte. Hoje, encargos sobre financiamento. A gente pegava e registrava isso como despesa. Encargos, para quem não estiver sabendo aí o que é encargo aí, sacanagem, né? Mas são juros, tá bom? Juros e outros acréscimos do financiamento. Mas aí são os encargos. Não é aquelas coisas assim que a sua mulher coloca nas suas costas, não, entendeu? Não é o encargo que você tem de sua sogra tá vindo aí, tá vindo de mala, sacanagem, você, hein? Tá fudido. Tá vindo de mala, ela não vai ficar menos de 15 dias, não. Aí, então, os encargos nas empresas de grande porte, os encargos de financiamentos relacionados à compra de ativos, seja para estoque, seja para ativo imobilizado, enquanto esse ativo estiver em construção, o encargo vai ser como acréscimo desse ativo. Quando ele estiver construído, que ele passar a estar sendo utilizado, aí o encargo desses financiamentos passam a ser despesas financeiras. Nas empresas de pequeno porte, nas médias e pequenas empresas, não existe essa regra. Por isso que eu destaquei aqui as de grande porte apenas. É tudo, nas pequeno porte, é tudo despesa financeira. Uhul! A gente está na maioria delas. Aí, ó, valoração dos estoques. A gente usava muito o conceito de estoque, de inventário arbitrado. Principalmente as indústrias, aquela situação lá de 70% do maior preço de venda. E, em processo, 80% do valor do custo do produto acabado. Essa regrinha não existe mais na contabilidade. E há quem diga que, inclusive, fiscalmente, ela não existe mais também não. Está no artigo, se eu não me engano, 294 a 296 do Regulamento do Imposto de Renda. Aí, agora, valoração de estoque é PEPs ou WEPs. WEPs não usa mais esse trem. Graças a Deus a gente não vai precisar ensinar esse trem na faculdade mais, porque era a maior bobagem do mundo. A gente ensinava o WEPs. O moleque ficava lá, o WEPs é isso. Aí depois, 3 dias depois, 3 aulas depois, a gente falava para ele, rapaz, esse trem não usa aqui no Brasil, não. Ah, mas é muita sacanagem, né? Não, a gente perdia um tempo danado para nada. Então agora, é Pepsi custo médio. Lá na Coca-Cola, eles só usam custo médio. Para poder não usar Pepsi, alguém pegar e confundir o nome com o concorrente. Aí, depreciação, o teste do impairment. O teste do impairment, o que é impairment? Impairment agora tem um conceito interessante, que daí eu acho legal as novas normas, porque nós vamos ter a oportunidade, principalmente quem está começando na profissão recentemente, vai ter mais ainda, vai ter a oportunidade de estudar a teoria contábil. Coisas que a gente não tinha muita oportunidade de estudar teoria contábil. E a gente nem despertava para estudar teoria contábil. Uma teoria contábil muito forte, que ajuda a gente a entender o impairment, é que, ora, se eu tenho um ativo, é porque esse ativo é um bem da empresa, né? Alguém discorda? Se discordar, fica calado. Aí, outra coisa, nenhum ativo pode estar, se é um bem da empresa e eu estou apresentando no balanço patrimonial, que diga-se de passagem, o objetivo da contabilidade é gerar informações no balanço patrimonial e as outras demonstrações. Não é ficar fazendo aquela baboseira de débito e crédito todo dia lá, não. Aquilo lá é consequência. Mas nenhum ativo pode estar registrado por um valor superior àquele que ele vai gerar de retorno para a empresa.
Isso é o teste de impairment. É de uma forma, digamos assim, mais simples de se falar. Porque se você tem, trocando isso em miúdo, é mais fácil dar um exemplo, né? Me escrever. Se você tem um bem que está por 20 milhões, e aí você calcula lá, esse bem vai gerar de retorno para mim 15 milhões, é o máximo que você pode estar, esse ativo pode estar registrado na contabilidade, 15 milhões. Aí você tem que registrar uma provisão de perda desse ativo de 5 milhões. Porque, horas, ele não vai me gerar retorno de 20, como que eu vou dizer que eu tenho um ativo que vale 20? Porque o ativo, na verdade, o que acontece? Ativos, eles vão se permutando valores, né? Eu tenho um estoque que eu vendo, eu permuto aquilo lá, uma conta de estoque foi permutada por uma conta de contas a receber. Eu recebo a conta duplicata a receber, entrou no banco, a conta duplicata a receber foi simplesmente permutada na conta do banco. Então isso é contabilidade. O ativo, não importa onde ele esteja, mas ele tem que representar um valor financeiro efetivo da empresa, para a empresa. É isso o teste de impairment. Tem uns conceitos, ele é complicado para calcular, mas isso aí tem que calcular. Não é a contabilidade, quem tem que calcular é departamentos próprios da empresa, seja financeiro, seja de produção, mas não é o contador. Mas é importante o contador saber como que funciona, como que faz. Até se você precisar conferir se está certo, você pode conferir. Não tem medo de número, não. Depreciação pelo período que se espera utilizar o bem. Para quem não estava aí olhando para mim assim como estivesse vendo paisagem, eu falei isso aqui agorinha. Observância estrita das normas contábeis sem considerar divergências com a norma tributária. Esse babata aqui é o trem que eu mais acho legal nesse negócio aí. Sabe? Isso aí, a gente tem que ver isso aí como realização de um sonho, não realização de um projeto. Porque sonho é aquilo assim que a gente tem vontade demais que aconteça e do qual quando acontece, a gente dorme noites e noites tranquilo. Que a pior coisa que existia em contabilidade era a obrigação que a gente tinha de observar toda a norma tributária dentro da contabilidade. Isso aleijava a contabilidade. Aleijava em todos os pontos? Ainda bem que não. Tinha normas que eram condizentes, que eram equivalentes, mas outras não. Isso aí é mais ou menos o seguinte. Aí tinha uma norma que não. Aí a norma contábil mandava fazer de um jeito, a tributária mandava fazer de outro. A gente obedece quem bate mais forte. E mesmo porque, se vai gerar economia tributária para a empresa, a gente tem que fazer mesmo. E é isso que era feito. Não é só empresa pequena, não. Toda e qualquer empresa fazia isso. Daí, existia o quê? Uma anomalia. É como você ter corpo perfeito e aí você quebra uma perna. E aí depois aquela perna sua não conserta nunca mais. Você vai andar sempre assim. Aí, então, você está com o resto tudo perfeito, mas aquela quebradura nas suas pernas deformou a sua forma de andar. Isso que acontecia nos balanços. Às vezes, por umas situações pontuais, deformava a forma de apresentar o patrimônio da empresa. E isso era muito ruim, porque levava a contabilidade, digamos assim, ao ralo daquelas ciências que existiam dentro da empresa simplesmente para obedecer normas de governo para calcular imposto. Isso era como a gente estava na nossa profissão. Entendidos como profissionais responsáveis por calcular impostos e não profissionais responsáveis por apresentar uma real situação econômica e financeira da empresa, seguindo metodologias científicas que existem há mais de 500 anos. Porque o método da partida dobrada foi em 1400, né? Mas 200 anos antes o Leonardo Fibonacci já tinha dado os primeiros desenhos de
das partidas dobradas no primeiro livro de matemática que foi escrito, voltado para auxiliar o comércio nos seus controles de contas. 200 anos do Luca Paciolo pegar e usar as partidas dobradas lá nas contas da igreja, e isso se tornou um hábito, e se tornou uma norma, um procedimento contábil disseminado para todo mundo. Isso, então, nós temos uma ciência secular, e nós estávamos jogados na sarjeta de ter que simplesmente obedecer e registrar normas de governo. Por isso que nossa profissão tinha pouco valor para a maioria dos gestores, não fazendo jus àqueles que tinham consciência do que era o valor de um contador. E aí, disso também, a gente acabou caindo no ostracismo, e a gente acabou aceitando isso como se isso fosse uma verdade. Porque nada disso que mudou esses conceitos que a gente chama de mudança, nada disso não são conceitos novos. A Lei 6.404, em 1976, tentou fazer a mesma coisa que foi feita agora. A única coisa é que o governo daquela época não teve a coragem e não teve a audácia de fazer justiça seja feita ao grande molusco aí, que foi feito no governo dele, que ele teve a coragem de dizer para a Receita Federal que tinha que criar metodologias diferenciadas para se calcular imposto, e que as contabilidades das empresas tinham que refletir a verdade dentro das empresas. Isso há 30 anos atrás, 30 mesmo? Quase 40, né? 40 anos atrás, em 1976, já existia essa vontade, mas faltou coragem governamental para se fazer. Graças a Deus teve agora mais um momento histórico que você está tendo a oportunidade de viver. Novas demonstrações. Temos as outras, já existiam. Agora a gente tem demonstração de resultado abrangente. Quase ninguém vai usar esse negócio aí, porque poucas pessoas que têm necessidade de calcular, e ela parece ser difícil, mas é o trem mais bobo do mundo, é umas duas linhas lá do balanço que você agrega no seu lucro líquido para você chegar na demonstração de resultado abrangente. Não pode ser uma extensão da DRE, é uma demonstração separada ou dentro da demonstração de lucro ou prejuízo, volta aí, dentro da demonstração de mutações do patrimônio líquido. Demonstração de fluxo de caixa, essa é show, é a mais legal de todas. Vem substituir a DRE, a DOAR, que estava previsto no artigo 188 da 6.404. Riscaram o artigo 188 inteiro e escreveram ele. Porque DOAR não prestava para nada aquilo lá. A gente dentro de sala de aula não ensinava aquele trem direito. Porque às vezes a gente não sabia exatamente para que servia. Aluno não entendia nada do que a gente estava falando, normal isso, né? Não só no caso da DOAR. Contador não sabia exatamente como fazer a DOAR. Auditor não sabia auditar, e o mercado também não sabia para que precisava daquilo, não. Que é o trem mais bobo do mundo, variação de capital circulante líquido, quando a variação maior da empresa está exatamente nas mutações do capital circulante líquido, que é dos ativos e passivos circulantes. Isso a gente não demonstrava, coisa que a DFC mostra na forma de 3 atividades diferentes ainda: atividade operacional, de investimento e de financiamento. 3 atividades diferentes, a empresa vai poder demonstrar. É a única demonstração que é por regime de caixa, a única demonstração contábil que é por regime de caixa. Então, não tenham medo, volta atrás lá, naquilo que eu comecei falando, não tenham medo dessa demonstração. Essa sim, é totalmente nova, mas isso é algo que vale a pena aprender. Isso vale a pena. Não é aquele negócio lá de UEPS, não. Demonstração de fluxo de caixa, isso vale a pena aprender. Isso aí é mais ou menos aquilo que foi, até pegando aqui um gancho de Jesus Cristo aqui, é como você encontrar um tesouro, você pega e esconde ele, vai vendo tudo que você tem para você comprar aquele tesouro. Isso aqui, a DFC
é você aproveitar todos os tempos livres que você tiver para você, de fato, aprender a desenvolver isso aqui. E eu sugiro uma coisa, porque normalmente a gente só tem a oportunidade de fazer isso aqui no fechamento do balanço, que normalmente é no final do ano, né? Fecha balanços mensais, mesmo que você não mande para o mercado, fecha balanços mensais e pelo menos a DFC você fecha mensalmente. No primeiro mês você vai suar sangue, no segundo também, no terceiro você vai estar começando a ver alguma coisinha, que seu olho estava muito inchado, tanta porrada que você tomou para poder fazer. No sexto mês, você já vai estar mais ou menos se entendendo aquilo que você está fazendo. Lá em dezembro, quando você for fazer a DFC do ano, que é dos 12 meses, que até então você fez de 1, de 2, até novembro. Quando você for fazer a DFC do ano, você vai estar bom naquilo já. Você fez 12 no ano. Se você deixar só para o final do ano, complicado mesmo, não dá conta não, hein? Tem que fazer. Tem que fazer sempre, porque isso é novo. Aquilo que é novo, a gente tem que olhar e mandar para a memória de longa duração. Quem tem mais de 40 aí, vai um conselho para quem tem mais de 40, como eu. A gente é mais prejudicado, porque a nossa memória, o negócio já está... A gente já não consegue ser uma esponja. Então, a gente às vezes tem que fazer mais, mas nós temos que ter uma vantagem. A gente conhece muito conceito que essa meninada aqui que fica olhando para a gente com a soberba danada, que não tem. Aí então, mas vocês que são mais novos têm memória, são mais capazes de memorizar certos conceitos com mais facilidade. Mas não deixe de aprender com nós que somos mais velhos, não, até por respeito a gente, que senão a gente fica muito triste, né? Demonstração do resultado abrangente. Olha que sacanagem, falta do continuista, porque falta de ter o que escrever, né? Aí escreveu, não, tem que botar pelo menos 3, aí repetiu. Qual o fim de tudo isso? Tem certeza que você já escutou isso aqui. A gente escuta tanta mesma coisa que às vezes o trem começa a entrar no ouvido e sair no outro. Você é igual um menino que apanha todo dia. O couro começa a ficar grosso. Já chega em casa, minha mãe vai me bater de novo. Ah, mas não tem problema não, vou bater. Aí, marido sem vergonha, né? Deixa a cara. Chega em casa, minha mulher vai danar comigo de novo. Ah, não tem problema não, amanhã ela tá boazinha de novo. Aí, então, fala. O chefe, a gente pega assim, né? Essa molecada só fica desse jeito assim. Eles ficam desse jeito assim. O chefe falando e eles ficam assim. Só pode fazer assim, para com baixo. Aí, então, isso aqui é mais ou menos assim. Maior valorização profissional. A gente tá quase assim, para com o Batman aqui, que isso eu já sei. Você já sabe, mas você tem consciência disso? Na sua vida profissional, aí, você quer ser a água ou você quer ser o peixe? Como o mercado vê você como profissional? O mercado vê você como você se vê, porque com certeza é nessa aqui, né? Não vou nem perguntar para ninguém. Ou o mercado vê você desta forma e você se vendo desse jeito? Caindo no ridículo. O que você está fazendo da sua vida profissional? Ou o que você, estudante, vai fazer da sua vida profissional? Você é o super-homem para você ir para o mercado, para as pessoas que estão do seu lado, para os seus amigos de sala de aula, para os seus professores, para os seus amigos dentro da empresa que você trabalha, para os profissionais que convivem com você, para os seus clientes. Você é o super-homem, como você se vê, ou você é o pateta que ninguém quer te falar que você é? Na sua vida, você é a presa ou você é o predador? O ano passado eu falei um negócio aqui de que a gente tinha que se preocupar com a nossa imagem. Isto não quero ser repetitivo, por isso que eu não botei esse assunto em pauta de novo. Eu falei, inclusive, de que a gente tem que se preocupar até mesmo com a nossa higiene bucal. Porque, vem me falar vocês que nunca conversaram com alguém que tem mau hálito.
Ah, lógico que sim. O cara começa a conversar com você aqui, você tá com a mesa desse jeito, né? O cara tá ali. Aí ele vai falando, se afastando. E ele só pode virar pra outra mesa pra ficar mais perto de você, né? Você tá em pé, você tá aqui. Ele aqui. Aí você dá um passo pra trás, ele dá outro pra cima de você. A conversa começa aqui dentro do auditório e termina lá na rua. Você querendo fugir dele. E o cara com aquele mau hálito danado, ele não tá percebendo. Aí então, até a higiene bucal é necessária a gente cuidar. Essa cobra aqui tem certeza que não tem mau hálito, porque senão esse passarinho já tinha percebido ela longe. Aí então, você está cuidando da sua imagem? Você está valorizando a sua imagem? Antigamente a gente falava de imagem só naquilo que a gente veste, mas hoje tem uma questão de imagem virtual também, né? Qual é a imagem que você está dando nos sites de, como é que chama, de rede social que você visita, ou até nas páginas sociais que você tem? Qual é a imagem sua que você está passando? É uma imagem de uma pessoa que é feliz, porém responsável? Ou é uma imagem de uma pessoa infeliz, querendo ser feliz e totalmente irresponsável, simplesmente para poder mostrar que eu sou bacana? Porque o que você coloca nas suas redes sociais é o que o mercado está te vendo. Você está se mostrando uma pessoa responsável? Porque com irresponsável nem para casar serve. Lá em casa, eu não espero que minha filha case com ninguém rico ou seja pobre, mas eu espero que pelo menos seja responsável. É isso que eu espero. E meu filho também. Não espero que ele case com alguém rico nem pobre, mas eu espero que case com alguém que tenha responsabilidade. Então, eu quero para a minha família, quero para a minha empresa, pessoas que tenham dignidade. E você está demonstrando que você tem dignidade, porque querer dignidade isso não é privilégio só meu, ou então soberba só da minha parte, não. Porque se você for olhar para dentro de você, você quer que as pessoas que estão em volta de você também tenham dignidade. E é isso que a gente é convidado a cada momento, a cada instante, a gente demonstrar. E eu volto naquilo que eu falei lá no começo. Não tem como a gente desvincular uma vida profissional de uma vida pessoal. Não queira isso. Queira ser feliz nas duas. Você está atento às informações que o mercado está te dando? Tipo, putz, aquelas coisas que você escreveu na rede social são hilárias, né? Ou então, tipo assim, olha, tem uma nova norma de contabilidade aí, você já viu? Olha, vai acontecer isso, tem muitas mudanças acontecendo. Você está atento a isso? Porque se você não estiver atento, às vezes são palavras que têm duplo sentido. Você está ouvindo uma coisa, a pessoa querendo te falar um sentido e você está entendendo o outro sentido. Aí você vai ser comida de baleia. E o que mais tem é baleia no mercado. Eu quero ser baleia. E você, quer ser baleia também? Tem certeza que sim. Esteja atento, você tem que planejar o seu dia, consciente de que nem tudo depende de você. Esqueça que você é imprescindível. Sai de férias, se dê o direito de sair do trabalho, que seja pelo menos 2 vezes, 3 vezes por semana no horário normal, vá se divertir um pouco. Vai fazer uma academia, vai correr na rua, vai fazer sexo, vai fazer o que você gostar, entendeu? Mas não fique só pensando 24 horas em trabalho. Pense na sua família, nos seus pais, nos seus filhos, na sua namorada, namorado, naqueles que você sabe que gostam de você. Peça ajuda sempre que você precisar. A maior soberba do ser humano é a gente não ter a humildade para reconhecer que a gente precisa fazer, tem alguma coisa que alguém pode ensinar para a gente. E eu vou fazer uma confissão para vocês. Eu tenho essa dificuldade. E eu procuro melhorar isso aí a cada dia, porque eu tenho uma dificuldade danada para poder falar para alguém, me ajuda nisso aqui que eu não estou entendendo. E eu trabalho isso sempre depois que eu descobri que eu tenho essa dificuldade. Porque antes
Não que eu vi isso e já tomei consciência. Antes eu ouvia isso e entrava no ouvido e saía no outro. Você tem que diferenciar. Isso aqui é para as mulheres, né? Homem não tem esse problema, não. Diferenciar problemas reais dos imaginários. Mulher que gosta de construir cenário, né? Então, foca em problemas reais. Pequenas coisas. Às vezes aquilo ali nem relevante é. Você está se preocupando por quê? Imaginando problema muito maior do que ele na verdade é. Engasgando com a mosca e engolindo o elefante. Valorize os pequenos prazeres da vida. Não abandone as 3 grandes dádivas naturais que Deus nos deu, se você acredita em Deus. Se você não acredita em Deus, que a natureza te deu. Mas a intuição, a inocência e a fé. E para terminar, aqui eu termino, quero deixar para vocês aquilo que eu posso deixar de melhor, que é algo assim que eu ouvi no culto ecumênico da minha formatura, do 3º ano ainda, do 2º grau, quando existia, né? Um pastor, eu sempre fui católico, mas um pastor, ele no final, ele terminou dizendo assim, olha, tenham fé e perseverança. Bom, se eu estou falando isso para vocês, não preciso dizer para vocês que eu nunca esqueci disso, né? Aí, então, o que eu tomo as palavras daquela pessoa, que foi uma pessoa que eu não conhecia, nunca mais vi, por isso que às vezes, palavras você salva ou você amaldiçoa alguém, e esse eu tive a graça, e ele teve a graça de poder me fazer melhor cada dia por essas coisas tão singelas que ele falou. E eu tomo as palavras dele para poder encerrar aqui. Tenham fé, perseverança. Busque os sonhos de vocês. Espero encontrar vocês a qualquer hora. Muito obrigado pela atenção. E estou sempre à disposição. Se vocês não conseguirem meu contato, o nome da nossa empresa chama Moura Martins. Tem um site lá que tem contato, tem formas de você entrar em contato conosco. Aí, espero a gente poder fazer um grande network. E o que precisarem de mim e estiver ao meu alcance, não é demagogia não, pode ter certeza que eu farei, porque eu acredito que você é um vencedor, e eu quero participar da sua vitória, eu quero fazer parte disso. Parabéns pelo nosso dia, até a próxima.